tarde. Por gentileza, solicitamos a atenção de todos. Por favor, tomem seus lugares. Em nome da organização do evento, solicitamos aos portadores de aparelhos móveis ou celulares que durante as palestras os mantenham desligados ou em módulo silencioso, por favor. O terceiro seminário de altos estudos sobre administração pública é uma realização da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, IDG, e conta com o patrocínio da Transpetro, Governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza, contando com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, FEComércio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Jornal O Povo, Conselho Regional de Administração do Ceará, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, contando com a organização da Casa de Eventos. Em nome da organização do evento, informo que os certificados de participação serão entregues hoje, logo ao final da última palestra da tarde, na Secretaria do evento. E as apresentações que forem devidamente autorizadas pelos seus palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 8ª Sessão Técnica com o tema Direitos Fundamentais e Administração Pública, o senhor presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, Sabino Henrique. A palestra será proferida pelo Dr. Leonardo Martins, o qual o convido ao palco. Quero fazer a gentileza de sentar-se. E neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Boa tarde a todos. Eu me sinto de veras honrado em presidir a mesa, da qual é o palestrante, o insigne mestre, professor Leonardo Martins. Dá a alegria e honra de sua presença aqui em Fortaleza. Naturalmente, eu estou com um resumo do currículo do professor Leonardo, em que pese ainda a sua juventude, tem um vasto currículo que poucos, já uma idade muito mais avançada, talvez tivesse alcançado. O professor Leonardo Martins, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. Por favor, botei meus óculos por causa da vista, se você apagar aí não vai me ajudar com nada. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Jurisdição Constitucional pela Universidade de Berlim, Alemanha, é doutor em Direito Constitucional pela mesma universidade e tem um pós-doutorado pela Hans Bredow Institute, que é na área de pesquisa e regulação da comunicação social, também junto à Universidade de Hamburg, na Alemanha. E, aliás, a pós-formação do professor Leonardo é toda na Alemanha. São todos os títulos obtidos, nos quais eu resumo através do seu pós-doutorado. Atualmente ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor visitante da Universidade de Hamburg de Berlim, na qual fez toda a sua pós-graduação. Tem sua experiência na área de direito constitucional, com ênfase em direitos fundamentais, atuando principalmente nos temas ligados a direito e justiça, direito constitucional comparado, princípio da proporcionalidade, colisão entre direitos fundamentais, regulação da política social e teoria geral dos direitos fundamentais. O professor já é autor de vários livros, entre os quais o de Direitos Fundamentais, que já está na 5ª edição, o que é uma coisa assim rara
a primeira edição foi lançada agora em 2007 e já está na 5ª edição, o que demonstra a seriedade e a profundidade dos seus estudos e o interesse que tem despertado junto aos estudiosos de todo o Brasil. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Leonardo para que ele possa proferir a sua palestra. Todos, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer muito pelo convite que tanto me honra o Dr. Sabino. Não é a primeira vez que tenho o privilégio de estar aqui nesta bela capital do estado do Ceará. Nós já estamos empenhando esforços na UFRN para firmar uma parceria com a Unifor de Fortaleza. Então, eu imagino que em breve eu estarei na ponte aérea Natal-Fortaleza. É sempre um privilégio estar aqui. Os juristas nordestinos, eu preciso falar, em primeiro lugar, sobre os juristas com quem eu tenho mais contato. São pessoas muito estudiosas e muito companheiras no que tange ao trabalho conjunto. Eu estou bastante entusiasmado com essa possibilidade de trabalhar conjuntamente com a Unifor e, é claro, também em contato com a nossa parceira federal do Ceará, a Cristos. Nós temos também palestrado na Faculdade Cristos. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Bem, a temática atribuída, sugerida pelo professor Sabino, também professor, né? Professor Sabino, não poderia ser mais apropriada para o meu campo de pesquisa. Ainda que eu não me ocupe tão detidamente com a gestão dos negócios públicos e a administração pública, a temática dos direitos fundamentais é voltada a todos os órgãos estatais. Todos nós temos uma noção de direitos fundamentais, todos nós, quando ouvimos o conceito, pensamos no primeiro momento naquelas prerrogativas do cidadão que são inalienáveis, imprescritíveis, todas, de alguma forma, derivadas da dignidade humana. Eu diria que dá para colocar na forma rascunho, que assim amplia um pouco a letra. Forma de visualização, rascunho. Dá uma pergunta um pouco maior. Essa aí. Exatamente. Maior. Eu só apresentei um roteiro, para que nós não fiquemos tergiversando, divagando muito. Então, nós temos ali um roteiro, uma espécie de muleta, para que, afinal de contas, na programação consta um conceito muito interessante. Sessão técnica, não é isso? Então trata-se de uma sessão técnica e não de um discurso mais aberto, mais filosófico. Então minha intenção, o propósito dessa apresentação é mostrar a todos como se trabalhar com essas normas que estão positivadas no texto constitucional, na Carta Magna do Estado brasileiro, de uma maneira mais precisa, de uma maneira a facilitar a sua aplicação, de uma forma a dar-lhes eficácia, para que elas não sejam tão somente valores, símbolos ou princípios que se encontrem de alguma forma tutelados pela ordem constitucional, mas que apresentam, por assim dizer, uma meta que deve ser alcançada algum dia. Não. Os direitos fundamentais, eles são relevantes para o dia a dia da administração pública, sim. No primeiro momento, nós pensamos na legislação. Mas esta concepção de pensar no vínculo do legislador, ela é historicamente mais recente. Os direitos fundamentais surgiram historicamente para coibir o abuso do poder pelo Estado.
E quando nós pensamos em Estado, pensamos no primeiro momento em poder executivo. E a administração pública nada mais é do que o braço, digamos assim, infraconstitucional do poder executivo. Os direitos fundamentais nasceram, portanto, para vincular o poder executivo. É claro que, no decorrer da história, nós tivemos aí, no constitucionalismo norte-americano, principalmente, a ideia de que as maiorias políticas dos representantes do povo, mesmo no contexto de um Estado democrático, podem firmar o não direito à injustiça, principalmente se pensando em algumas prerrogativas, em algumas áreas da liberdade que não estão à disposição do Estado. E é justamente disso que se trata. Direitos fundamentais são critérios que avaliam a atuação do Estado no âmbito social, no âmbito dos direitos dos indivíduos, dos cidadãos. Então, se eles nasceram historicamente para coibir o abuso do poder executivo, no avanço das ideias, especialmente pensando numa decisão da Suprema Corte norte-americana no início do século XIX, chamada Marbury versus Madison, eles avançaram também para vincular a atividade legislativa. A ideia é que também a maioria dos representantes do povo pode violar um direito fundamental. E mais modernamente ainda fala-se no vínculo ou vinculação do poder judiciário. Em que medida o poder judiciário, por atividade tipicamente sua, que é de interpretar e aplicar a regra geral e abstrata, tem um condão por essa atividade de violar um direito fundamental. O nosso estudo é todo voltado para digamos assim, para a disciplina do discurso no campo dos direitos fundamentais. Nós temos uma grande valorização do conceito, normalmente se liga a direitos de cidadania, só que não vislumbramos em que medida esses direitos resolvem problemas do cidadão, problemas do dia a dia. E o que nós temos na nossa relação com o Estado brasileiro é sempre a noção de que estamos sendo invadidos em nossa liberdade. E essa impressão não é, todos nós sabemos, destituída de sentido. De fato, o Estado brasileiro é muito, não se trata de centralismo ou não, mas ele é muito invasivo nos direitos de liberdade e muitas vezes há uma expectativa social, inclusive, nesse sentido. Nós, infelizmente, nós ainda temos um certo uma certa tendência a apreciar uma mão forte estatal. A democracia brasileira passou historicamente, e a história do constitucionalismo brasileiro revela isso também, períodos de democracia e de estado de exceção. Então nós estamos agora na segunda redemocratização, desde 1988, e essa Constituição brasileira, saudada por muitos como Constituição cidadã, como uma Constituição progressista, ela precisa ser concretizada, ela precisa ser efetiva na vida de todos nós. E como isso pode ocorrer? Pura e simplesmente com um discurso ideológico, enaltecendo o avanço que representou a Assembleia Nacional Constituinte de 87, elogiando o texto constitucional, nós não vamos conseguir concretizar. Precisamos de um pouco de técnica. Mesmo no âmbito do direito constitucional, é possível desenvolver técnica, é possível desenvolver previsibilidade de decisões. Então, isso que vale para a noção geral de direitos fundamentais. Então, nós temos aqui um conceito já de direitos fundamentais. Direitos fundamentais são normas que regulamentam a relação dos indivíduos e cidadãos para com o Estado, que disciplinam o uso do poder político pelo Estado. E quando eu digo Estado, estou pensando nos titulares das três funções estatais, a começar por aquela mais genérica, mais geral, que é a função legislativa, fixar a regra geral e abstrata para disciplinar a vida em sociedade, passando pela gestão da coisa pública, a administração pública, e chegando ao chamado terceiro poder, que recebe essa alcunha, não é à toa,
ao Poder Judiciário, ao titular da função jurisdicional, que aplica a regra geral abstrata para solucionar litígios, ou seja, conflitos em torno da aplicação do direito, e também para realizar o controle normativo. Aí eu lanço mais uma noção importante, a de controle normativo. Do que se trata? Controle normativo se trata da defesa da ordem constitucional vigente, que é estruturada de maneira hierárquica. Então nós temos a Constituição, que é a norma suprema, e essa Constituição é composta por vários dispositivos, várias normas. As mais importantes delas, no meu entender e no entender de muita gente, são as normas definidoras de direitos fundamentais, que asseguram justamente ressalvas de liberdade em favor de todos nós. Então, os direitos fundamentais são reservas de liberdade. O Estado tem a missão de perseguir o bem geral, né? Pelo menos essa é a justificativa da centralização do poder estatal, só que deve fazê-lo de maneira não só democraticamente legitimada, né, no bojo da democracia representativa, por intermédio do Congresso Nacional e das demais casas legislativas, como também de maneira a respeitar esses interesses das minorias que não puderam impor a sua vontade nos processos legislativos. Então, aquilo que vale para o legislador deve valer também para a administração pública e para o Poder Judiciário no âmbito das suas discricionalidades. E aí nós chegamos a mais um conceito bastante relevante no âmbito do direito constitucional, que é a discricionariedade. O que é discricionariedade? Todo mundo que estudou direito administrativo, nas faculdades de direito, em outras faculdades afins, de gestão do Estado, já ouviram falar nessa dicotomia poder discricionário e poder vinculante. Então, na nossa introdução, finalmente, até agora estávamos nas preliminares, chegamos agora à introdução, o questionamento é justamente esse: quão discricionário é o poder discricionário da administração pública? Os administrativistas tradicionais partiam desta dicotomia rígida, poder vinculado e poder discricionário. No poder vinculado, o órgão administrativo não tem opção, não tem alternativa. A decisão administrativa já é prevista em abstrato pela lei e não há nenhuma discricionariedade. No âmbito do poder discricionário, então, o administrador, respeitar certos limites, que muitas vezes não são tão claros assim, poderia escolher dentre algumas alternativas. Pois bem, essa dicotomia foi com razão criticada pelos próprios administrativistas brasileiros. Eu me recordo do próprio Celso Antônio Bandeira de Mello, da professora Silvia de Pietro, entre outros, já nesse sentido de não entender o poder discricionário como sendo liberdade para decidir de acordo com um mero critério de indicação e oportunidade. Então se trata de liberdade. No Estado Constitucional Democrático de Direito, quem é livre somos nós, os cidadãos, as pessoas físicas e jurídicas. O Estado, os órgãos estatais têm competência, e essa competência tem um termo inicial e um termo final. O legislador, tanto o legislador quanto os órgãos administrativos e até mesmo os juízes de direito, têm limites positivos e limites negativos de sua atuação. Agora, a questão é saber qual o critério, então, para usar essa discricionariedade de maneira legítima, se eu já estou excluindo a possibilidade de ampla liberdade. Qual é o critério? O critério deve ser o respeito da ordem constitucional vigente, em última instância, da Constituição brasileira, principalmente dos direitos fundamentais. Ocorre que as normas definidoras de direitos fundamentais são muito genéricas, muito abstratas. Nós vemos, por exemplo, no artigo 5º, inciso 4 da Constituição brasileira, então somente o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Bem, não se nomeia aqui o titular do direito fundamental. Para isso nós temos que fazer uma interpretação sistemática com o caput do artigo 5º. No caput do artigo 5º nós lemos: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, 2 pontos, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento sem liberdade ou Pois bem, titulares nós já sabemos, são todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Não vou entrar em certas minúcias para saber o estatuto ou o status do estrangeiro não residente, mas aí já é uma resposta um pouco mais clara. Mas afinal de contas, qual é o efeito dessa norma? Que tipo de problema ela resolve? Será que ela é só um símbolo da democracia? Ela dá somente um norte? Ela representa somente uma meta a ser cumprida? Ou ela resolve problemas concretos? Ou ela fundamenta uma decisão de mérito judicial no sentido de deferir o pedido ou indeferir o pedido do autor? O que é esse livre? É livre a manifestação do pensamento? Quais são os efeitos dessa liberdade? O que é pensamento no sentido da ordem constitucional? Se o pensamento é livre, por que então o legislador penal coíbe certas opiniões? Eu imagino que pensamento seja sinônimo, né? Porque o pensamento é livre, obviamente o Estado não pode intervir no pensamento, mas a manifestação que deve ser livre, na verdade. Mas isso tem que resolver essa problema. O que, afinal de contas, é pensamento? Eu posso traduzir como sendo juízo de valor. E juízo de valor, cada um tem o seu, de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua formação de caráter, com a educação que teve. O juízo de valor não é passível de avaliação a respeito da correção ou não. Você acha, você pensa, eu penso que, eu acho que, na minha opinião é isso e aquilo, e isso eu não tenho como dizer certo e errado. Agora, se eu digo, fulano de tal é qualquer coisa, estrangeiro, fulano de tal é um ladrão, né? Eu estou afirmando algo, e isso provavelmente escapa dessa definição de juízo de valor. Mas é tão fácil assim distinguir juízo de valor de afirmação de fato? E o que fez então o legislador penal ao coibir, ao definir o crime de injúria, por exemplo? O crime de injúria, como nós sabemos, é proteger a honra pessoal e a noção de autoconfiança das pessoas. Quer dizer, o pensamento é livre, mas em termos. E quem coloca isso? Quem fixa esses termos? Tudo isso nós temos que esclarecer. A abordagem, portanto, não pode ser principiológica. Isso só para dar um exemplo relativo à relação relacionada à relação entre o legislador penal e autor do artigo 5º, inciso 4. Eu acho que eu vou descer, ficar um pouco mais dinâmico, ficar olhando para o nosso roteiro também. Muito bem. Então, o resultado dessa introdução é que a discricionariedade do poder administrativo não é absoluta. Um dos parâmetros mais relevantes para delimitar essa discricionariedade, essa possibilidade de tomar decisões diferentes, são os parâmetros derivados dos direitos fundamentais. No entanto, os direitos fundamentais são normas muito abstratas, muito genéricas, muito distantes, por exemplo, a regra de trânsito. É proibido estacionar. O limite de velocidade nessa rua é 70 km por hora. Não é preciso muito esforço hermenêutico para aplicar essas normas, essas regras de trânsito. Agora, livre manifestação do pensamento, é livre o exercício de qualquer trabalho com sua produção. Aí vem uma vírgula, no inciso 13, tem lá, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Quer dizer, há uma ressalva já feita, o legislador infraconstitucional pode criar condições, fixar pressupostos para a admissão, por exemplo, aos quadros da advocacia. Então, toda essa polêmica recente em torno da constitucionalidade do exame de ordem, então, parâmetro para decidir aqui o artigo 5º, inciso 13. Tá? Essa expressão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, pode ser entendida como uma ressalva absoluta? Será que seria a intenção do Constituinte fixar de maneira solene a liberdade profissional,
mas submetê-la sem ressalvas ao crivo do legislador ordinário? Qual o problema desta alternativa, desta teoria, digamos assim? É que o legislador, então, é mais vinculado aos direitos fundamentais. Se ele pode estabelecer qualificações, de acordo com o seu critério, significa que ele não é poder constituído. Poder constituído é que ele tem que observar, que tem que obedecer. Significa que a liberdade profissional só vale em face da administração pública, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Não é assim, mais à frente nós vamos dar essa resposta no caso da liberdade profissional, não precisa visualizar ninguém. Muito bem. O lastro, a âncora constitucional da ideia de se restringir a discricionalidade da administração pública é o artigo 5º, parágrafo 1º. Após o rol de direitos fundamentais, tem essa abertura, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, grandes pessoas brasileiras, estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, dos termos seguintes, em um rol de 78 incisos. Tanto o último fala da duração razoável do processo, né? Então, é um direito fundamental ainda muito distante de se tornar realidade. Pois bem, porque nós vamos ver daqui a pouco. Os direitos fundamentais têm efeitos, não são nem efeitos únicos, efeitos de resistência, de defesa, mas também efeitos de ordens de fazer, e aí você depende muitas vezes do legislador e da boa vontade, digamos assim, dos legisladores para isso se tornar realidade. Fecha o rol de direitos fundamentais esse parágrafo primeiro que define o seguinte: as normas consagram o seguinte: as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Qual é o significado desta regra constitucional? Eu evito a expressão princípio, porque essa expressão, esse conceito de princípio está todo equivado, todo carregado de ideologia, né? Essa regra constitucional, uma regra ainda muito abstrata, e as regras constitucionais são regras sobre a criação de regras, por isso que elas parecem tão distantes da nossa realidade, mas não deixam de ser regras, e a regra pode ser cumprida ou pode ser... Quer dizer, em face de uma regra, você tem duas verificações possíveis: regra cumprida ou regra violada. Nós queremos defender a ordem constitucional vigente, portanto, queremos saber quais são os critérios que devem estar presentes, quais são os pressupostos da não violação da Constituição. Aplicação imediata. Em relação ao legislador, parece que o legislador que foi dispensado não foi porque, por interpretação sistemática, nós descobrimos no artigo 102 da Constituição Federal que o Supremo Tribunal Federal ele é competente, entre outras coisas, para decidir sobre a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, se o Supremo é competente para decidir sobre a constitucionalidade, e a constitucionalidade implica esse substantivo uma relação, né? Relação de compatibilidade entre o objeto controlado, que é a lei ordinária, com o parâmetro desse objeto, que é a Constituição. Então, o legislador está vinculado, sim, a todas as normas definidoras de direitos fundamentais. Agora, os dois outros poderes, a vinculação deriva imediatamente desse teor, tem aplicação imediata. Significa, no primeiro momento, que o cidadão não precisa ficar esperando regulamentação da liberdade de expressão do pensamento para exercer o seu direito. Não precisa ficar esperando regulamentação da liberdade profissional para exercer o seu direito. E aí eu já estou dando o início da resposta daquele questionamento. Quer dizer, você não precisa ficar esperando regulamentação. Esta ressalva só pode significar uma restrição, uma limitação da liberdade profissional. E cada um pode, em tese, sair por aí operando, realizando operações médicas, porque se entende talentoso e tem algum dom para realizar operações, ou tem um sentimento de justiça muito apurado, pode sair por aí defendendo as pessoas perante o Poder Judiciário. E por que as pessoas não podem fazer isso? Porque o Constituinte sabia que a liberdade profissional não poderia ser otorgada sem limites. As liberdades são otorgadas pelo Constituinte com limites. Os limites, dentro dos limites, como nós vemos, tem duas categorias. A mais importante é a reserva legal. Reserva legal significa que o Constituinte otorgou o direito fundamental, mas
sabia que alguns bens jurídicos poderiam sofrer com um exercício limitado da liberdade profissional, saúde pública, no caso das profissões médicas, a boa administração da justiça, no caso da advocacia, a segurança das edificações, no caso da engenharia civil. Então, o Constituinte outorgou o direito com uma ressalva. Nós chamamos essa ressalva de reserva legal. Por que reserva legal? Porque é uma abertura de discricionariedade em favor do legislador. O legislador aí, sim, usando o seu juízo de oportunidade, de indicação de oportunidade, resolve cercear o acesso, por exemplo, ao exercício da advocacia. Porque ele entende que as faculdades de direito não habilitam suficientemente os bacharéis a exercer essa tão nobre função. Eu poderia pensar até aqui, até o seguinte: não é necessário ser graduado em direito. No primeiro momento, a norma em si define tão somente a livre exercício de qualquer trabalho em sua profissão. Quer dizer, o legislador faz uso dessa discricionariedade legislativa para, ao perseguir um propósito lícito do ponto de vista constitucional, que é salvaguardar a boa administração da justiça, e o advogado é uma função essencial da administração da justiça, está lá no artigo 133 da Constituição Brasileira, fixa por lei federal a necessidade de se passar no exame da OAB. Muito bem. Agora, ele poderia ter fixado outros meios, poderia ter usado outros meios de intervenção na liberdade profissional. E como ele também é vinculado, continua vinculado, apesar dessa ressalva, nós podemos, a partir daquilo que nós chamamos de princípio ou critério da proporcionalidade, avaliar se o legislador violou ou não a liberdade profissional. Com um efeito prático muito concreto, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão do Poder Judiciário competente aqui para tanto, vai julgar inconstitucional a lei, se considerar que a lei é exagerada. Se o meio, ou se antes de considerar se a lei é exagerada ou não, nós temos uma espécie de proibição de excesso, ele pode considerar que o meio utilizado pelo legislador para alcançar aquele propósito é sequer idôneo, sequer adequado. E a adequação, como que eu vou resolver o problema da adequação? O que é a adequação, afinal de contas? Que alguns chamam de idoneidade. Eu tenho que realizar um prognóstico, um prognóstico. Avaliar o meio escolhido pelo poder público, pelo órgão específico que está sendo controlado, avaliar qual a situação concreta gerada com o uso daquele meio e verificar com base em hipóteses comprovadas sobre a realidade empírica se o uso daquele meio fomenta a situação pretendida. E isso eu faço a partir da experiência empírica passada. Se não houver experiência empírica passada e houver plausibilidade, nós confiamos no legislador e deixamos o legislador experimentar com a realidade. Tá? Esse é o primeiro crivo da adequação. O segundo, da necessidade, diz respeito à busca de meios menos onerosos, menos gravosos, que atinjam a liberdade com menor impacto. Esse é o subcritério da necessidade e vai nos dar uma linha divisória que nós chamamos de proibição de excesso, até onde o Estado pode ir. Isso se vale para o Poder Legislativo, vai valer, obviamente, também para a administração pública, mas eu tenho que verificar em que terreno estou me movendo. Qual é o objeto do meu exame? A administração pública tem uma discricionariedade muito menor que a função legislativa. Porque a função legislativa já delimita essa discricionariedade de acordo com o seu juízo de oportunidade de indicação. E muitas vezes deixa uma margem discricionária para a administração pública para que a administração pública leve em consideração as nuances concretas que sempre vão haver. Muito bem. O pressuposto é aquele que nós colocamos. O pressuposto é o conhecimento parâmetro que seja a norma definidora de direitos fundamentais. E aí nós temos que investigar primeiro, rapidamente, as categorias ou funções de direitos fundamentais, que a doutrina
jurídica brasileira ainda, em parte, insiste tratando aqui sobre o conceito de gerações de direitos fundamentais, que é um termo um pouco infeliz, não dá para justificar porquê, mas só posso adiantar no primeiro momento que não se trata de descrever um histórico dos normas, se trata de saber qual é a função, qual é a categoria da norma e qual é a sua função. Muito bem, quais são as principais categorias? Nós temos direitos de liberdade, que são direitos públicos subjetivos, que disciplinam a relação do Estado para com do cidadão para com o Estado. Nós chamamos de direitos públicos subjetivos de resistência ou defesa. Muitos traduzem, bem do alemão, muitos traduzem como direito de defesa. Eu evito a expressão direito de defesa para não confundir com o direito à ampla defesa processual, porque aqui se trata de uma pretensão jurídico-material. Não é o direito de expor a sua visão sobre determinados fatos e a interpretação jurídica, a subsunção da regra aos fatos, o que o advogado faz no seu dia a dia. É um direito material, substantivo, de todos nós a resistirmos a intervenções que podem ser legítimas. As leis ambientais, a todo momento, intervêm na liberdade profissional e empresarial, criando critérios muitas vezes absurdos, com uma finalidade justa e até ordenada constitucionalmente de proteger o meio ambiente. Você tem que saber exatamente qual é o propósito específico. Está querendo proteger o meio ambiente, exatamente o quê? Não podemos ficar num patamar abstrato, genérico. E aí eu posso traçar esse exame do limite da atuação estatal. E isso é a pretensão de resistência que deriva dessa categoria de direitos fundamentais. A pretensão que todos nós temos, pretensão jurídico-material, não é direito processual, portanto, de resistir à intervenção estatal, que o Estado pode superar esse direito de resistência desde que a intervenção seja justificada por nós veremos. Também são chamados direitos, uma trilogia aí cunhada pelo constitucionalista alemão Georg von Jelinek, de direitos de status libertatis ou status negativos. Aí nós temos direitos de igualdade, que também são direitos públicos subjetivos de resistência. Muitos colegas meus classificam os direitos de igualdade como direitos prestacionais, como se fossem direitos sociais. Não, o direito à igualdade também é um direito contra uma intervenção do Estado. Só tecnicamente a gente não chama de intervenção, porque não se trata de uma liberdade circunscrita, e sim da violação de tratamento desigual. Muita gente chama genericamente de isonomia. A isonomia diz respeito à aplicação da norma. Quando eu pensando no que o legislador faz, eu falo em tratamento desigual. O direito fundamental à igualdade significa que, no primeiro momento, qualquer um pode resistir a um tratamento desigual. Mas o Estado pode superar também esse bloqueio inicial se, por exemplo, o tratamento desigual estiver, de certa forma conhecida por todos, tratando desigualmente os desiguais, estiver criando igualdade de chances e condições, estiver aplicando, procurando concretizar o artigo 3º, inciso 4 da Constituição, que manda promover o bem de todos. Aí nós temos a questão das ações afirmativas que estão nesse contexto. Quer dizer, mas o direito à igualdade continua sendo o direito de resistência. Por quê? Nós temos que diferenciar os direitos prestacionais e sociais, que implicam ordens de atuação estatal, estados positivos. Basicamente o artigo 6º da Constituição brasileira: direito à saúde, à educação, ao lazer, ao trabalho, à previdência. Aqui a função do direito fundamental não é impedir a atuação do Estado, mas ao contrário. Significa o direito de todos nós de exigirmos do Estado uma determinada prestação. Porque aqui eu não tenho a liberdade no sentido negativo. Essa liberdade, eu sou livre porque ninguém me atrapalha. Não, aqui eu sou livre graças por intermédio da atuação estatal. Porque há pressupostos materiais para a liberdade, né? A liberdade do domicílio é inútil para quem não tem moradia, não é mesmo? A liberdade de imprensa é totalmente inútil para quem é analfabeto. Então, muitas vezes, a liberdade só se realiza, a liberdade real, por intermédio da atuação estatal. Então, são categorias. Não estamos
sopesando filosoficamente quais direitos são mais importantes. Cada direito tem a sua característica, tem a sua função. Muito bem, tem também os direitos institucionais, direitos públicos, que podem ser direitos públicos subjetivos de resistência, mas que não bastam. Precisa aqui da atuação normativa do Estado, o direito ao casamento, direito à sucessão, direito de propriedade. Mas também propriedade não é um fato, não é como expressar, manifestar uma opinião. Então, aquela aplicabilidade, aquela aplicação imediata do parágrafo primeiro, aqui significa o dever do Estado legislador de criar um instituto jurídico, o Instituto da Propriedade, o Instituto do Casamento, o Instituto da Sucessão. Aí eu preciso da atuação legislativa. Tá? E a aplicação imediata significa que o cumprimento desse dever. As garantias constitucionais processuais, o mandado de instrução, habeas data, habeas corpus, etc. E os direitos de participação, que são os direitos ao sufrágio universal, direito de eleger e ser eleito, direito de status negativo. Muito bem. Rapidamente ainda tem a questão das dimensões dos direitos fundamentais, como qualquer norma jurídica tem duas dimensões. Uma dimensão jurídico-subjetiva, que diz respeito a essas pretensões do indivíduo, e a dimensão jurídico-objetiva, que é o outro lado da moeda, outra face. Se a competência negativa significa que o Estado deve, no primeiro momento, não tem a competência para atuar no campo da liberdade. A eficácia adiante, horizontal, não dá para entrar nos detalhes, eu estou percebendo que já passamos um bom tempo, quero avançar no horário do meu colega, infelizmente, mas pelo menos deve sobrar dessa minha intervenção uma pequena provocação no sentido de que as normas definidoras de direitos fundamentais não são tão somente valores ou princípios abstratos, tá? Daqui a pouco vou apresentar no ponto 4, que é o mais importante, o roteiro de argumentação que qualquer advogado ou qualquer gestor pode seguir para avaliar, para responder a seguinte questão: esse dado objeto, que é um ato, uma decisão, pode ser uma decisão administrativa, pode ser uma lei, pode ser uma decisão judicial, viola ou não um direito fundamental? Na verdade, nós estamos querendo realizar aqui um diagnóstico da situação jurídica. E por que isso? É uma forma bem germânica, doutor Sabino, uma forma bem germânica de trabalho acadêmico, jurídico, e não só acadêmico, como repercute também na prática, porque a academia é muito próxima da prática lá. Quando nós vamos ao médico com uma dor no estômago, nós queremos o quê? Um diagnóstico, né? Preciso. E um diagnóstico pressupõe o quê? Um devido exame detalhado. Vocês certamente vão ficar desconfiados se forem ao médico e o médico olhar para a sua cara e dizer que você está com câncer. Não tem condições, né? Ou mecânica, principalmente nessa área mecânica, todo mundo já tem alguma mais experiência nessa área. Você vai ao mecânico, aqui aconteceu isso, aquilo outro, vai custar tanto, e o carro vai custar ficar aqui um mês. Não tem condições. O jurista também, aqui a nossa ideia é trabalhar com o diagnóstico da situação jurídica. Por isso que nós não temos uma abordagem assim, digamos, elogiosa, principiológica dos direitos fundamentais, e sim buscamos a patologia, buscamos identificar a violação de um direito fundamental. Tá? Esse é o ponto 4, controle de constitucionalidade. Quando eu penso na discricionalidade administrativa, eu tenho que fazer aquela ressalva do ponto 4.1, princípio da legalidade, limites da administração em face do legislador formal, a ausência do órgão administrativo da competência de descarte de uma norma. O que é essa competência de descarte? No nosso sistema difuso de controle normativo, qualquer juiz tocado tem o direito de ignorar uma norma sem entender que a norma é inconstitucional, se a norma é incompatível com a Constituição. Já o gestor público, o órgão da administração pública, não tem essa competência. Quer dizer, só o judiciário vai ter que ser provocado pelo interessado. Mas, no exercício de autoconvenção, de autoconvenção tendo em vista a discricionariedade, quer dizer, se a norma que decide o caso, se a norma que vincula o gestor é inconstitucional, infelizmente o gestor vai ter que aplicar a norma em razão do princípio da legalidade. Tá?
Mas, então é uma exceção, digamos assim, da possibilidade do aproveitamento dessa dogmática jurídica para a administração pública. Mas, em não sendo a norma inconstitucional, em havendo discricionariedade, aí sim, esses passos do exame que nós vamos apresentar podem e devem ser realizados pelo gestor público, se o gestor público quiser respeitar a Constituição, tá? E o Poder Judiciário vai ter toda a competência para rever a decisão administrativa em face desses critérios. Então, o primeiro passo é escolher o princípio da legalidade. A gente já viu aqui o que ele provoca em termos de exceção nesse esquema de argumentação. O primeiro passo, 4.2, é escolha um parâmetro específico. Eu quero saber qual direito fundamental é potencialmente violado por um ato da administração pública. Muito se fala em constitucionalidade, né? Está aí na ordem do dia agora uma reação do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal por entender que o Supremo se miscui muito em questões políticas, em assuntos do Congresso Nacional. Essa crítica genérica, muito genérica, ela é sem dúvida dessa forma injusta, e a intenção é muito maléfica que está por trás dessa crítica. Porém, no microcosmo, porém em alguns momentos, de fato, muitas decisões do Supremo Tribunal Federal são destituídas de fundamentação jurídica, porque a argumentação é muito político-ideológica. E por que isso? Porque ainda falta uma sedimentação doutrinária a respeito dos direitos fundamentais. Tá? Então, e é muito importante que os poderes, sim, atuem dentro dos limites de sua competência. Quer dizer, nós precisamos, sim, do Supremo Tribunal Federal que revise as leis, que revise a atividade legislativa. Por quê? Porque a atividade legislativa é, como eu disse, poder constituído, está submetido à Constituição. Então, se vale para o legislador, vale muito mais ainda para a administração pública. No entanto, o Supremo Tribunal Federal também não pode avançar muito o sinal, não pode simplesmente afirmar que a lei é inconstitucional, porque a lei desagrada este ou aquele nicho político, ideológico. Tem que demonstrar porque a lei, porque o ato administrativo, porque a decisão judicial é inconstitucional. Tem que circunscrever a área atingida, né? Circunscrever a área que o câncer tomou, né? Para que a operação seja cirúrgica, bem precisa. Muito bem. Então, o primeiro passo é saber qual direito fundamental, então, foi violado, aparentemente violado. Parte de uma hipótese de trabalho, uma hipótese de violação. Chega no médico, o médico vai dizer, pode ser essa ou aquela doença, vamos realizar os exames. E aí entra todo o conhecimento técnico do médico para a realização desses exames, para a interpretação dos exames. Então, o que aparece aqui, a partir do ponto 4.2, justamente são os passos que nós temos que seguir. Pode haver concorrência entre direitos fundamentais, ou concorrência, nós estamos buscando o parâmetro mais específico possível, pode haver concorrência ideal, que é diferente da concorrência aparente. Isso no momento da fixação das hipóteses de violação, que é o tipo ou hipótese normativa da norma de direito fundamental. Concorrência é diferente de colisão. É uma das duas subespécies de conflitos normativos. Quando ocorre a concorrência e quando ocorre a colisão? Colisão ocorre, como o nome indica, quando o exercício do direito fundamental de A entra em conflito, impede o exercício do direito fundamental de B. Há um choque, há uma situação de tensão entre dois direitos fundamentais. Pode ser já no plano abstrato da legislação, como pode ser, normalmente no plano concreto. A liberdade de expressão do pensamento se choca muito frequentemente com o direito à intimidade, com o direito à vida privada, os direitos de personalidade assegurados pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição Brasileira. Muito bem, a concorrência não, a concorrência diz respeito o mesmo comportamento pretendido ser abarcado, ser consagrado, ser protegido por duas ou mais normas definidoras de direitos fundamentais. Exemplo, liberdade de imprensa e liberdade profissional, no caso das profissões ligadas ao jornalismo. Tá?
O jornalista profissional pode se valer tanto da liberdade de imprensa quanto da liberdade profissional para comportar-se de maneira livre em relação ao Estado. O Estado, quando prescreve formação específica para o jornalista, e aí eu entro em mais uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal, a decisão sobre a constitucionalidade da exigência de diploma universitário para o exercício de profissões jornalísticas. Quando o Estado exige diploma, intervindo na liberdade profissional daqueles que não são diplomados. Certo? Então eu preciso saber, nesse momento, se é essa norma que é potencialmente violada. Liberdade profissional ou liberdade de imprensa? Em haver concorrência, devo buscar o parâmetro específico. E por quê? Por que o específico? Se eu usar o genérico, qual a função do específico, então? A lex specialis derogatur lex generali, ou lege generali. As leis específicas derogam as leis genéricas. Caso contrário, haveria normas jurídicas inúteis, que seriam específicas. Como não pode haver norma inútil, norma que não regulamenta pelo menos um caso, eu tenho sempre afastar a aplicação da genérica e usar a específica. No caso da liberdade de imprensa e liberdade profissional, a liberdade de imprensa é específica, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Esclarecida essa questão preliminar, qual direito deve ser tomado como parâmetro de julgamento, seguimos o exame em 3 passos. Ali a gente vai esmiuçando, entrando nos subtópicos, mas são 3 passos simples. Eu quero saber primeiro qual é o alcance do direito fundamental. A isso eu vou chamar de área ou âmbito de proteção do direito fundamental. Sobre o aspecto subjetivo da titularidade, quem pode se valer do direito fundamental? Só pessoa física, só pessoa jurídica, se a nacionalidade é relevante ou não, se a idade é relevante ou não. E no segundo momento, sobre o aspecto objetivo ou material, qual é a conduta ou situação jurídica que em princípio deve ser livre da intromissão do Estado ou que pelo contrário exige a atuação do Estado. Isso eu tenho que identificar, tá? No primeiro momento. No segundo momento, aí a forma de exercício que nós colocamos lá, no segundo momento que vai aparecer ali embaixo, na intervenção estatal, eu tenho que verificar o fato. O Estado esbarrou na liberdade. Esse é um fato. Quando vai estar presente a intervenção? Quando o Estado impedir o exercício do direito. Na liberdade de imprensa, por exemplo, foi lá alguma autoridade que age de maneira muito abusiva, determina o confisco de livros, ainda na editora. Houve uma intervenção claríssima na liberdade de imprensa nesse caso. Nós tivemos esse caso aí recente, o juiz que determinou o confisco de romances autobiográficos sobre o Roberto Carlos, por isso, vocês acompanharam na imprensa? Então, é uma intervenção do Estado muito forte na liberdade de imprensa, que abarca o direito editorial, o direito de publicar revistas, jornais, livros, etc. E no terceiro momento a gente faz o seguinte questionamento: mas a intervenção foi justificada? Quando será justificada? Quando basicamente houver um limite do direito fundamental e esse limite tiver sido aplicado observando-se o critério da proporcionalidade. Pois bem, vamos seguir então. Verificação e interpretação do limite, a intervenção do Estado, já vimos, a justificação funcional da intervenção do Estado na área de proteção. 2 espécies de limites nós temos: a reserva legal, que é essa ressalva feita pelo Constituinte em favor da competência legislativa. Reserva legal essa pode ser simples ou qualificada. O que a Marina tem? Quanto? 10 minutos ainda? Quantos minutos aí tem? 12 minutos? Tá certo. Então, reserva legal simples. Por exemplo, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, no artigo 5º, inciso 13. O Constituinte não disse qual o propósito que pode ser perseguido para se delimitar a liberdade profissional, para restringir a liberdade profissional. Pode ser proteger o meio ambiente, pode ser proteger a saúde pública, pode ser proteger a segurança nas edificações, segurança nas vias públicas, etc, etc. Esse propósito tem que ser lícito, não simplesmente lícito, não precisa ser um valor constitucional, etc. Tá? Porque a reserva legal é simples.
A reserva legal qualificada normalmente é qualificada em razão do propósito já pré-determinado pelo Constituinte. Exemplo, artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo das comunicações, é inviolável o sigilo da correspondência, telégrafos, telex, então, tem alguns conceitos lá totalmente obsoletos lá no artigo 5º, inciso 12, e de comunicação telefônica, salvo no último caso, ou seja, da comunicação telefônica, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Aqui o Constituinte já se antecipou e disse: eu não confio na discricionalidade legislativa, só pode perseguir esse propósito. Claro que nós temos um problema muito grave no Brasil, que, vejam bem, se nem o legislador pode perseguir outros propósitos que não esse, isso implica que o cuidado do juiz de direito ao determinar a escuta telefônica deve ser muito maior deve ser o cuidado do juiz de direito nesse sentido. Muito bem, passando dessa classificação simples ou qualificada, a questão do direito constitucional do colidente, mesmo no âmbito do limite expresso, pode haver uma segunda categoria, uma segunda espécie de limite, e fechamos então com o limite dos limites, com o critério da proporcionalidade. Proporcionalidade significa justamente isso, verificar então qual o propósito da intervenção do Estado, se tratar, eu estou agora afunilando os direitos de liberdade. Se eu fosse falar de 12 categorias de direitos fundamentais, eu teria que ficar aqui mais 4, 5 anos. Então, no caso dos direitos de liberdade, eu já pré-determinei, eu já verifiquei quais são os propósitos, ou qual é o propósito perseguido, qual meio utilizado pelo legislador, pelo órgão administrativo na esfera da sua discricionalidade. Eu tenho que fazer um questionamento da adequação e necessidade, né? Já adiantado um tempo atrás, alguns 10 ou 20 minutos atrás na minha apresentação. Adequado será um meio sem comentar o propósito, dito em termos bem simples. É a definição mais científica, né? Se houver uma relação pautada em hipóteses comprovadas de realidade empírica entre o estado de coisas ou situação conseguida de fato pelo Estado, o estado de coisas que estará presente quando o propósito deve ser considerado cumprido. Essa é a definição científica mais longa, por assim dizer. Dito em termos simples, comenta ou não o propósito? Delimita a velocidade de uma determinada via pública porque o Estado pretende atingir que propósito? Prevenir o número de acidentes. É um propósito lícito, um meio, sem dúvida, não é adequado. Agora, a questão da proporcionalidade, da necessidade será verificada com a restrição ou excesso do uso da restrição da liberdade, na competência do Estado para restringir a liberdade. Numa determinada via pública, se estatísticas demonstrarem que a delimitação de 70 ou 80 km horários previne o mesmo número de acidentes, se o Estado escolher 70, ele estará rompendo essa barreira da proibição do excesso, porque ele poderia permitir mais liberdade, poderia intervir com menos intensidade no direito fundamental. Bem, isso, se nós aplicarmos isso de maneira distanciada ideologicamente, sem tomar partido, nós chegaremos à conclusão de se temos um objeto, uma lei, um ato administrativo, um decreto, um regulamento, uma decisão judicial que viola a Constituição ou não, e que viola especificamente o artigo 5º, inciso 13, por exemplo, o artigo 5º, inciso 12, e nós vamos escapar dessa afirmação genérica e pouco e nada fundamentada de que essa lei ou aquele ato governamental, aquela decisão judicial é inconstitucional. Obrigado pela atenção, agradeço mais uma vez ao convite do professor Samir, desculpe-me pela demora. Obrigado. Nós agradecemos a presença do professor Leonardo Martins, a sua brilhante exposição. Tenho certeza que despertou o interesse e a curiosidade de quantos logo nesse auditório para um aprofundamento maior das questões relacionadas aos direitos fundamentais, aquilo que está no dia a dia de nossa existência, do nosso exercício profissional, dos nossos órgãos e repartições onde trabalhamos e principalmente na nossa vida diária como cidadão. Muito obrigado, professor.
Eu declaro encerrada essa sessão, pedimos a gentileza de todos permaneçam em seus lugares para que de imediato possamos dar início à sessão seguinte. Muito obrigado. Neste momento, o senhor presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, Sabino Henrique, fará a entrega dos certificados de participação ao palestrante, Dr. Leonardo Martins. Em nome da organização do evento, informo que os certificados de participação serão entregues hoje, logo ao final da última palestra, na secretaria do evento. E as apresentações que forem devidamente autorizadas pelos palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. Informo também que solicitamos que as fichas de avaliação que estão sendo entregues pelas nossas recepcionistas sejam preenchidas e entregues no auditório. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 9ª sessão técnica com o tema Tribunal de Contas da União, uma visão estratégica. O excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Rômulo Botelho de Queiroz. Enquanto o nosso presidente da mesa já está sendo encaminhado ao nosso palco, a palestra será proferida pelo excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União do Distrito Federal, o Alton Alencar Rodrigues.